É. Oi, gente! E aí, gente, tudo bem? Boa noite! Boa noite, boa noite! Tudo bem com vocês? Ai, meu Deus, já tem sub já. Obrigada, gente, obrigada pelo sub. A gente mal começou, já estamos aqui. Oi, gente! É. E aí, meus lindos, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui com a nossa voz da consciência. Oiê, boa noite. Ai, obrigado pelo sub. Vai ser bom hoje. Tá com É, eco meu ou eco da Sula? deixa eu ver. Tá, aqui no meu não tá dando eco, não. Pra ver se é o meu, então. Tá, Sou eu que deu só e volta. vamos ver, peraí. Ah, Oi, testando. oi, 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 Não, oi, acho que tá oi. de boa. A Mac comentou. Já foi, né? Perfeito. Gente, então, hoje a gente vai. Não, tá dando um pouquinho de eco mesmo, agora eu tô me ouvindo. Peraí, 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 Tá, peraí, peraí. peraí, problemas técnicos. É. É. A Zi estava falando que hoje vai ser tranquilo. Vamos ver se vai ser tranquilo mesmo. Eu tenho um pouquinho de medo dessa live. É. Mas, vamos lá. Eu tava relendo algumas coisas. Eu tô fazendo um bocado de curso, né? Vamos ter alguns pensamentos interessantes aqui. E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Então, essa live, ela foi uma das lives que tava muito pedida lá no canal de sugestões, né? Por que que a gente estuda e por que que não aparece no trabalho? E boa noite, boa noite, boa noite, bem-vindos. Bem-vindos todo mundo. E essa pergunta, ela é uma daquelas perguntas que, tipo, quando eu citei que a gente ia precisar de um papo honesto lá quando eu anunciei a live, foi um pouco por causa disso, sabe? É, tem algumas coisas que são um pouco difíceis de encarar dentro do dentro do estudo de arte, no geral. E um deles é o fato de que aprender essas coisas demora. Quando eu comecei a fazer as lives, eu tava fazendo um paralelo sobre aprender arte e aprender uma língua nova. E se vocês já tentaram estudar uma língua do zero, uma língua que vocês não têm contato nenhum, você vai ver que uma das coisas difíceis pra caramba de fixar é vocabulário. Nome novo pra coisas velhas. É difícil de você lembrar. Você vai esquecer e você vai tropeçar do vocabulário várias vezes. Então, o que está acontecendo com a gente, quando a gente está estudando arte, é que a gente está aprendendo. A gente está aprendendo um vocabulário novo. É um vocabulário visual, mas a gente está aprendendo muito mais detalhes sobre as coisas. A gente está tentando decorar. Obrigado pelo sub. A gente está tentando decorar como é que funciona toda a realidade. Como é que funciona a sombra e luz. Como é que funciona a perspectiva. Como é que funciona a cor. Como é que funciona material. Como é que funciona um bocado de coisa, sabe? Como é que funciona o corpo humano. Eu quero ver se eu foco um pouco em anatomia e gesto nessa, nessa live por causa disso. Um, e obrigado pelo sub, meus queridos. ah, um, mas qual é essa coisa, né, que a gente faz o estudo fica bom e... Ai, meu Deus do céu! eu vou... Ai, meu Deus, pera aí, deixa eu tomar água. Zi, conseguiu voltar? Tá funcionando aí? Voltei, voltei, tô mutada só. Obrigado. Concentra, peraí que eu... Vamos lá. Então, quando a gente começa a estudar arte, que a gente começa a fazer os estudos servem algumas funções, tá? Uma das funções que eles servem é a gente entender que a gente realmente consegue produzir uma imagem daquela qualidade. A segunda função que ela serve é aprender ensinar, desculpa, a gente aos pouquinhos, a gente a fazer aquele tipo de imagem sem ter referência direta. Quais são os elementos que você precisa para você conseguir reproduzir essa imagem, saca? Para você conseguir fazer uma imagem do nada, sem precisar de referência direta. Mas até você conseguir chegar nesse nível em que você vai conseguir fazer referência direta, você vai precisar fazer um monte de estudo, tá? Eu tenho um puxão de orelha coletivo para dar nas pessoas.
E espero que não doa muito, mas vamos lá. Muitas vezes, quando eu tô falando aqui na live, eu falo muito a respeito de a gente organizar os nossos estudos, fazer o que é possível. Tem muita gente que trabalha, por exemplo. Então, quando você chega em casa, você só tem 1 hora por dia para você estudar. E tá tudo bem, né? O que a gente vai fazer quando a gente só tem essa 1 hora por dia é que a gente vai otimizar os estudos o melhor que a gente pode. Só que não só de estudo otimizado vem o estudo de arte. Não dá pra gente fazer só os estudos fáceis e rápidos e achar que a gente vai aprender tudo. Vai precisar dos estudos longos. Vai precisar dos estudos chatos de fazer. A gente precisa, lembra de todo aquele papo de sair da zona de conforto? A gente precisa sair da zona de conforto. Quando vocês sentarem para fazer os estudos, vocês precisam fazer os estudos não das partes boas que você já tem, não dos seus pontos fortes. Você precisa fazer os estudos principalmente dos pontos fracos. É lá que a gente precisa fazer os estudos. E esses são os estudos que vão ficar eles vão ficar mais feios, eles são mais difíceis de fazer. Obrigado pelo sub. Hype, obrigada, gente. Esses estudos que são os mais difíceis de fazer, são esses que a gente precisa fazer. Então, não adianta a gente só assistir aquele tutorial. Não adianta a gente só assistir aquele vídeo. A gente precisa sentar e fazer. Quando eu comecei a estudar línguas... Obrigado, gente. Obrigado. Quando eu comecei a estudar idiomas, né? Quando eu comecei a estudar japonês, o que aconteceu foi que rapidinho minha professora puxou minha orelha que se eu não tentar construir as frases por mim mesmo, eu não vou conseguir fixar nada desse vocabulário. Não adianta só sentar e ler o texto do livro e achar que eu aprendi com isso. Não aprendeu. Não é só consumir, a gente precisa produzir também. É na parte da produção que a gente vai fixar esse conteúdo todo. Então, não adianta só pegar e assistir aquele tutorial. Não adianta só pegar e assistir a live aqui. E aí pegar e não fazer os estudos. Tem que fazer os estudos. Inclusive, achei temático que isso aqui finalmente chegou, né? A gente tem que fazer os estudos. Vocês não me façam tirar isso aqui da parede. Olha só, tá bom? Obrigado. Eu quero. Não basta só assistir a live, vocês têm que desenhar. A gente tem que desenhar. Bora! Não é punição, é incentivo. É incentivo gentil e carinhoso. É que a gente tem. Precisa de um. Parte do negócio que eu quero fazer com a live aqui é o incentivo pra gente fazer os estudos. É tirar as dúvidas de por que a gente faz os estudos. No início, o estudo vai parecer muito só cópia. Muito não entendi o que eu estou fazendo. À medida que vocês forem conseguindo produzir imagens com melhor qualidade, fazendo cópia, à medida que a cópia for começar a dar certo, vocês vão começar a entender o workflow de produção de uma imagem. E aí, vocês vão pegar esse workflow que vocês estão entendendo eles e começar a aplicar nas coisas de vocês. A outra coisa... o chat não presta. A outra coisa, né? Que eu quero falar com vocês é o seguinte. Eu quero que vocês percebam que quando a gente está fazendo estudo, quando a gente está trabalhando com referência, quando a gente está fazendo gesto, quando a gente está estudando anatomia, a gente desenha de um jeito. E quando a gente está desenhando as nossas coisas, a gente desenha de outro jeito. E o que a gente tem que fazer, a nossa missão mesmo, é conseguir mudar o jeito que a gente desenha quando a gente está fazendo as nossas coisas. Não adianta você desenhar de um jeito que seu gesto fica bonito, que seu estudo de anatomia fica bonito, e na hora que você for desenhar as suas coisas, você voltar a desenhar como você desenhava antes de fazer esses estudos. A gente tem que se deixar influenciar. A gente tem que deixar esse workflow da gente ir mudando aos poucos. Senão a gente não vai conseguir fazer essa mudança. Essa provavelmente é a parte mais difícil. Quando a gente está lidando com arte, muito do que acontece é o seguinte. Vocês começaram a estudar arte porque vocês já conseguiam desenhar algumas coisas bem. Já tinha coisa que estava dando certo. Só que essas coisas que estavam dando certo não necessariamente são os melhores jeitos de desenhar. Então, muito do processo de arte é desconstrução do processo antigo para a gente conseguir construir um processo novo que te dá um resultado melhor. Isso é abrir mão
dos hábitos antigos, dos hábitos que você sabe que estão errados, de não fazer o thumbnail antes da ilustração, de não fazer um gesto bom antes de você terminar um desenho, de vocês começarem a colocar detalhe muito antes do resto do desenho estar pronto. Todas essas coisas são coisas que estão atrapalhando vocês a terminarem as imagens do jeito que vocês querem. Eita, nós! Obrigado pelos gift subs, meu Deus do céu. Brigadão mesmo. Ai, meu Deus do céu, né? Ai, o que eu faço agora? Ai, meu Deus, obrigado mesmo. Não me deram manual de como reagir a essas coisas. Meu Deus. Obrigado. Mas, então, perguntaram que achava que isso era automático. Tem como forçar isso? Eu não sei se tem como forçar esse processo de transição, de você fazer o estudo de um jeito e aí você faz o estudo de um jeito e você desenha de outro. Essa transição, na verdade, ela é muito consciente. Tem uma teoria que eu acho ela muito boa para explicar o que está acontecendo. As pessoas dizem que existem 4 estágios de você saber uma habilidade, tá? Primeiro, você é inconsciente que você é ruim. Depois, você é consciente que você é ruim. Você sabe que você não sabe. E aí, você começa a ficar conscientemente bom. Ou seja, tudo que você faz é um grande esforço. Nada é intuitivo ou automático. Você tem que prestar muita atenção para você conseguir realmente chegar no resultado. E aí, depois que você fizer essa etapa muitas vezes, você vai ficar inconscientemente bom, que é quando a gente chega na coisa do conhecimento intuitivo, né? Picada, gente. Picado demais. Obrigado pelos subs. Ai, meu Deus. Mas, faz sentido isso? Picado. Olha só, eu devia ter trazido Coca-Cola desse jeito. Mas, então o que acontece? Muito do processo que a gente está fazendo quando a gente está estudando é que a gente tem que estar muito consciente do processo. Presta atenção no que você faz durante o estudo que te dá um resultado melhor. E aí você vai conscientemente transpor esse processo para o seu processo de desenho. Não adianta você ficar insistindo em fazer a mesma coisa que você sempre fez e esperar um resultado diferente. Quando você desenha com um processo diferente, que você está fazendo estudo, que você vê o resultado acontecendo, aquele é o processo que te dá o resultado bom. A gente tem que deixar esse resultado acontecer nos nossos trabalhos também. Faz sentido isso? O processo em que parte esse processo de aprendizado, em que muito dessa coisa do estudo começa a ficar intuitivo. Inconsciente talvez seja uma palavra um pouco ruim para isso. Eu prefiro intuitivo. Você treina a sua percepção para esse processo ficar intuitivo. Você já sabe qual o pincel que vai dar certo, qual a cor que vai dar certa, qual o shape que funciona, mas isso só funciona porque aquilo não é a primeira vez que você está fazendo alguma coisa. Aquilo só funciona porque você já fez esse processo antes. Muito do desenvolvimento de estilo, muito do desenvolvimento de arte, muito do desenvolvimento desse processo, desse workflow que vai dar certo, ele acontece da gente pegar a realidade, interpretar e transformar numa ilustração, transformar em arte. Esse processo em que a gente pega uma coisa que a gente está observando e a gente tenta transpor para uma ilustração, esse é o processo que ensina a gente. E ele é o processo que a gente precisa fazer várias vezes, prestando atenção. Então não adianta só fazer os estudos pequenos. Não adianta só estudar rosto. Não adianta você estudar... Olha só, vê se faz sentido. Quando a gente fala em voz alta, parece óbvio. Mas não adianta você só estudar retrato e achar que você vai saber pintar pedra. Pintar pedra é diferente... É bobo, né, quando a gente fala em voz alta. Pintar pedra é diferente de pintar um retrato. Pintar tecido é diferente de pintar pele. Se vocês quiserem pintar essas coisas bem, tudo isso precisa ser praticado. A gente precisa praticar, se você vai ser artista de personagem, a gente precisa praticar mais rosto do que todo o resto. Ai, chat. Mas, né, a gente precisa também praticar o resto.
Enquanto você não sentar e você não desenhar uma árvore, pintar uma árvore de observação, enquanto você não pintar uma montanha de observação, pode ser de foto, tá? Não precisa... A gente tem falta de montanhas aqui no Brasil. Mas tem muita foto. Bota a foto do lado, tenta copiar, tenta entender o que faz uma montanha ser uma montanha. Tenta pegar as paisagens que você vê aí fora. Tenta... Volte e meia eu falo pro pessoal aqui, desenha seu quarto, desenha as coisas que estão jogadas no chão, desenha seu gato dormindo, desenha o que você pode observar. Porque esse processo de observar, de você observar e transformar as coisas em ilustração, é um processo que ensina a gente demais, tá? Então, a gente precisa passar por esse processo várias vezes. E a gente precisa passar por esse processo conscientemente, a gente precisa prestar atenção. Então, existe o estudo que você vai fazer rapidinho, que ele é para manter, e existe o estudo que você vai fazer que ele é realmente para você esmiuçar, prestar atenção, tá presente. Não é... Obrigado pelo sub. Não é pra gente deixar essa coisa sempre no automático. Tudo que você tá fazendo é análise. Tudo que você tá fazendo é prestar atenção em como que você observa as coisas e como que você melhor transforma isso em ilustração. Pode usar o Google Earth. Google Earth dá uns estudos fantásticos, inclusive. O pessoal chamava os estudos de Google Earth de virtual plein air. E, putz, muito estudo legal. O Google Earth tinha aquele botão, né, de estou me sentindo com sorte, que ele te jogava no lugar aleatório. E o pessoal fazia isso para desenhar uns lugares que eles nunca iam imaginar na vida. Eu gosto muito de usar o Google Earth de referência também. Você pega muita arquitetura diferente, você pega muita cidade diferente. É bem legal. Então o Google Earth tá liberadíssimo. Oi, gente, olá! Mas faz sentido essa importância do processo de observar e transformar em coisa? Se vocês não fizerem a parte da observação, vocês não vão ter a informação para desenhar bem depois. Tudo que vocês querem representar acontece na realidade de um jeito ou de outro. Mas, Sula, eu quero desenhar elfos. Elfos são humanoides, eles são baseados em gente. Mas eu quero desenhar só monstro. Monstro é baseado em criaturas que existem. Vai desenhar inseto, vai desenhar parasita, vai desenhar coisas que existem. Vai aprender como é que você vira forma no espaço. Tudo que você quer desenhar existe no espaço tridimensional. Esse espaço aqui que a gente vive nele, né? Então, se vocês querem aprender a colocar as coisas no espaço tridimensional, a gente precisa fazer isso tudo. Obrigado pelo sub. Meu Deus, hoje está intenso, gente. Muito obrigado mesmo. Espero que seja útil. O lance... alguns dragões têm fisionomia muito parecida com um cavalo. Dependendo do artista, tem um cara chamado Todd Lockwood, que eu gosto bastante dele. Ele fez os dragões da 3ª edição de Dungeons and Dragons. Ele faz os dragões dele baseado em grandes gatos. Ele faz baseados em tigre, em leões. E dá uns dragão muito massa. E tem gente que faz dragão baseado em lagarto também. Então tem aqueles dragões mais bestiais, mais serpente. Tem os dragões mais baseados em cavalo. Tem, sabe... São tudo baseado em coisas que existem. A gente não inventa as coisas do nada. A gente interpreta a realidade e a gente constrói em cima dela. Então, não adianta a gente ignorar. Isso não sou eu falando pra vocês irem lá e só fazer realismo. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando pra vocês é desenharem com referência. Para de desenhar só do que você lembra. Para de desenhar só de lembrança. Lembrança não é uma coisa tão confiável assim. Eu tinha esse exemplo, né? Que eu usava ele bastante. Mas aí o pessoal começou a conhecer ele. Mas vamos lá, a última vez que eu vou usar esse exemplo então. Se eu pedir pra vocês desenharem um camarão agora de cabeça, quantos de vocês conseguem desenhar um camarão convincente? E aí, para as pessoas que falam, Sula, mas eu já estudei o camarão por causa disso, então eu quero que vocês me desenhem um motor V8 de cabeça. Pois é. Então, é a mesma coisa, sabe? Tem muita coisa que a gente não conhece. E quando é uma coisa que a gente não conhece, fica óbvio porque que a gente não pode depender da nossa lembrança. Mas tem umas coisas que a gente assume, tipo árvore. Cara, árvore tem uma tendência, quando as pessoas não usam referência, a árvore vira um pirulitão. Obrigado pelo sub. Ele é um palitinho com uma redoma de folha em cima, saca? Ela vira um pirulito. E não é isso, não é assim que a árvore é. Precisa ir lá e precisa observar a árvore com calma.
precisa ir lá e ver como é que são esses shapes, como é que é a estrutura, como é que o tronco se divide, como é que é a estrutura de galho, quais são os tipos de árvore que tem, qual o tipo de árvore que tem em volta da gente aqui. A copa delas é sempre super redonda ou tem outros shapes? Como é que a gente vai fazer textura do caule? Como é que a gente vai fazer textura do tronco? O que que tem nesse tronco que deixa essa árvore interessante? Então, não confie na memória de vocês. Vai atrás de referência, vai atrás de fazer esse estudo. Sabe? Não acha que porque a gente já viu algumas coisas que a gente consegue desenhar tudo de cabeça, porque não é isso, não é assim que funciona. Faz sentido isso tudo? E aí, pra gente concluir o pensamento de hoje, eu queria fazer umas rodadas de gesto com vocês aqui. Eu vou usar um site chamado Line of Action e a gente vai usar o modo aula dele. Deixa eu botar aqui pra vocês, pra gente ver a treta. Deixa eu botar o microfone no lugar aqui pra gente. Isso. Cadê a caneta? Pronto, tá aqui, nós. Esse aqui é o Line of Action, tá? Ele está seguro para o Twitch, porque normalmente tem pessoas peladas nele. É só você colocar só gente com roupa, né? E a gente vai fazer uma sessão de meia horinha aqui. Meia hora, ele vai começar com as poses de 10 segundos, e com as poses de 30 segundos e vai subindo aos poucos. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço esse gesto no digital, certo? Enquanto isso, Zir, se o pessoal tiver alguma pergunta, vamos nós. Uhum. Por enquanto, só uma pergunta, né? Não é necessariamente relacionada com. Quer pegar? Pode Meu sim, manda Deus, ver. que voz esquisita. Sim, o lance desse site é que as fotos são fantásticas. Se você está achando que vai ser normal desenhar isso aqui, não vai. A pessoa perguntou, Sula, eu tô com um projeto de iniciante para desenhista. E tô com muita dificuldade em colocar perspectiva na cabeça. Tem alguma dica? Vai desenhar de observação. Esse é desenhar de observação mesmo. Desenha quarto, desenha o sofá, desenha a janela, desenha as coisas que você vê fora da janela. Perspectiva é observação. Aprende as regras, aprende 1, 2, 3 pontos de fuga. Cara, todas as fotos desse cara são super simétricas. Eu não consigo fazer essas poses simetronas que ele faz. Simetriconas. Vai fazer pintura de observação. Pintura e desenho de observação. Perspectiva é desenho, tá? Aprende as regrinhas, 1, 2, 3 pontos de fuga e vai desenhar. Vai desenhar o que você tá vendo. Eu desenhei muito o que tinha na minha janela. Sabe, eu operava na janela mais próxima, via o que tinha disponível e vambora. Vamos desenhar o que a gente tá vendo. Uma outra Meu pergunta. Posso passar? Deus! Olha a pose. Pode mandar. O Sula Line of Action sabia que era tu e botou no Level Horde. Tô Sem vendo. explicação. Sem explicação. Sula, tô com Jesus. dificuldade de fazer a transição na hora de passar do esboço pra pintura. Sinto que falta algo. Tô fazendo uns estudos, mas sinto que não sei. Não, mas sinto que não tô sabendo o que é. Pode continuar, pode passar mais tempo no esboço, provavelmente, tá? Tem uma grande chance que seu esboço não esteja com detalhe o suficiente. Foi uma coisa que eu deixava muito pra resolver coisa na pintura e acabou sendo um puta detrimento pra mim. Foi uma coisa que me segurou durante tanto tempo. Se eu tivesse gastado mais tempo... Nossa, ela não é fina igual papel assim, Sula, calma. Se eu tivesse gasto mais tempo no esboço desde o início, minha pintura tinha ido mais longe, mais rápido. Então, pode passar mais tempo no esboço. Não é uma coisa ruim, não. Deixa eu aproveitar para falar aqui. Essas poses de 30 segundos, que vocês estão vendo que eu não estou conseguindo nem terminar nenhuma, elas são quase que aquecimento mesmo. O objetivo que a gente tem nessas poses de 30 segundos é tentar pegar a pose inteira. Quanto mais a gente conseguir pegar da pose em 30 segundos, melhor. Mas elas são só aquecimento. Eu gosto de lembrar isso aqui porque muita gente faz gesto tentando ter um desenho bonitinho no final.
Gesto não é sobre ter um desenho bonitinho. Gesto é sobre você conseguir observar o todo. Gesto é sobre você conseguir entender como é que está funcionando o corpo inteiro da figura. E não só um detalhezinho. A gente não está interessado só no rosto ou só num detalhezinho da mão. A gente está interessado no todo. E aí vocês estão vendo que 30 segundinhos é realmente puxado de rápido. Quando eu estava fazendo isso aqui todo dia, eu conseguia fazer a pose inteira em 30 segundos. Ah. Às vezes só pegar o feeling da pose, né? É isso. Já é o suficiente. Mas eu quero mostrar pra vocês a finalidade disso aqui à medida que a gente for passando para os próximos timers. Porque a gente começa com 30 segundos. E aí a gente vai passar para umas poses um pouco mais longas. E aqui eu já vi todo tipo de problema. Tanto o pessoal que reclama que 30 segundos é muito rápido, não dá pra fazer nada. É prática. Quanto mais você praticar, mais rápido vai ficar de fazer. Quanto... Ah, Sula, mais do que 2 minutos eu não sei o que fazer também. E tem tanto detalhe pra gente pegar. Ó, essa aqui é a última de 30 segundos, vamos lá. O joelhinho aqui. Separadinho. Vamos nós. Algumas perguntas. Manda. Tula, encomendei uma. Ah, essa é não relacionada, mas a pessoa tá pedindo uma dica. Manda. Há 7 meses eu encomendei uma commission de uma pessoa, paguei tudo à vista e até hoje não recebi o produto final. O que fazer nesses casos? Eu falei, processinho, se quiser, né? Eu não sei se precisa ser necessariamente processo não, mas tenta cobrar. Se você realmente não tiver disposto mais a esperar, porque eu conheço muito artista profissional que leva um ano pra entregar commission, sabe? Se você não tiver disposto a esperar, pede o dinheiro de volta. Normalmente a pessoa devolve sem muito problema. Tula, o pessoal tá falando que a tua câmera tá na frente da referência, mas eu acho que não é pra acompanhar literalmente a que tu tá Não fazendo, é pra não. vocês acompanharem comigo, não. Vocês vão fazer o próprio line of action aí. Mas deixa eu tirar a câmera aqui rapidão. Eu tô aqui ainda, hein? Prometo. Hum. Hum. Quanto tempo é o ideal para fazer estudos de mestres ou de observação? Tem que setar um tempo ou posso fazer tempo livre até terminar o estudo? Olha, eu recomendo você fazer as duas coisas. Fazer uns estudos com tempo e fazer os estudos com tempo livre até terminar. Esses estudos com tempo livre até terminar vão ser estudo de 10 horas, de 8 horas, sabe? Não tenha medo de gastar tempo no estudo, que o tempo que o estudo precisa. Os estudos mais longos, eles costumam ser estudos focados. Desculpa, os estudos mais curtos, eles costumam ser estudos focados. O que você está estudando? Você está estudando cor? Está estudando paleta? Está estudando... A gente está estudando anatomia? Está estudando render de pele? Se você tem uma pergunta específica pelo qual você está fazendo esse estudo, eu super recomendo a gente fazer o estudo mais focado e fazer ele um pouquinho mais curto por causa disso. Mas é só no caso de você ter uma pergunta específica dessa. Se não, vamos fazer o estudo longo, vamos fazer ele sem timer. Que bonitinha ela. Que amor. Ah, esse Lúcio te tirou. Oi? Sim, eu tô aqui. E tua câmera. Mas Tirou eu a tô... câmera. Estamos sem câmera nesse momento. Eu volto, eu prometo que eu volto. Deixa só chegar no estudo mais longo, do estudo de 10 minutos, que eu volto com a câmera. De boas. Sula, eu desenho há menos de um ano e no digital há mês. Sempre que eu vou passar o rascunho para line, eu sinto que algo muito
contra-intuitivo. Eu sempre que. Desculpa, gente. Eu sinto que é algo muito, muito contra-intuitivo e sempre sai bem estranho. Alguma dica? Praticar. Tá verde ainda, tá? Se você tá fazendo isso aqui há alguns meses, é só continuar fazendo. Continua fazendo, olha como é que os outros artistas fazem, tenta jeitos diferentes de fazer o que você já tem feito. Tem algumas dicas que no início elas são muito difíceis de aplicar, mas à medida que você vai ganhando mais experiência, vai ficando mais fácil. Não, caraca, pera aí que essa aqui ela tá flexível mesmo, tá realmente bem aberto. Aqui. Então, se você tá começando alguns meses e ainda não tá dando certo, só continua os estudos. Não se esqueça que a gente precisa fazer aquela rodada de estudos inteira. A gente vai fazer os estudos de observação e os estudos de imaginação. Nesse início, tá? Vale a pena fazer aqueles estudos de destreza também. O que isso significa? Fazer aqueles estudos de cubo, fazer os estudos de elipse, fazer, sabe? Prática mesmo para aprender a controlar a caneta, aprender a controlar a ferramenta. Sula, acabei de chegar. Não sei se você já respondeu, ou se você já respondeu, desculpa. Mas como você estudou anatomia? Você tentou absorver ou tentou entender o que é exatamente? E depois das análises, você pegava os gestos aleatórios e tentava estudar os músculos nessa pose, por exemplo, de observação? Olha só, boa pergunta. Eu não falei exatamente sobre isso, não. Como é que eu estudei anatomia? Eu estudei anatomia assim. Eu tentei começar com um livro. Eu nunca consegui terminar com um livro de verdade. Eu juro que eu tentei. Livro pra mim não funcionou. Então eu fui atrás de aula em vídeo. Aula em vídeo funcionou bem mais. Tem uma aula do Vilpo que ela é muito boa. Então eu fiz a aula completa com o Vilpo dando aula. Vilpo foi o cara que ensinou o Proco, by the way. Por isso que eu recomendo muito as aulas do Proco. Elas são de graça e elas são do aluno do Vilpo, que foi o cara que eu fiz a aula de, né? Aí, uma vez que eu fiz a aula do Vilpo, que ele me ensinou a enxergar as grandes massas, eu não necessariamente ficava preocupada com achar músculo, não. Eu ficava muito mais preocupada com encontrar essas grandes massas. Eu sei que tem esse volume aqui, eu sei que tem esse volume ali. Vamos construindo. O Vilpo sempre focava muito na importância da gente estar botando tudo em perspectiva, fazendo as coisas virem para frente, fazendo as coisas torcerem nos planos corretamente, sabe? Então, eu fiz essa aula do Vilpo, ela me ajudou bastante a começar, e aí o que acontece é que a cada 2, 3 anos eu tento fazer um curso de anatomia de novo. O último curso que eu fiz foi com o Luzi na ICS, que foi um curso muito bom, né? E aí é muito essa coisa do... Eu nunca tentei fixar o músculo por músculo, eu nunca fiz isso. Eu só tentava ver se o desenho tava bom, sabe? Tipo, eu vou vir aqui e vou tentar fazer o desenho, fazer o estudo da foto e vamos ver se o desenho funciona. Quando eu tentar desenhar de imaginação, vai funcionar também? Eu sei onde é que os volumes precisam estar? Se eu estiver desenhando alguma coisa de imaginação que estiver ficando esquisita, eu volto para as referências e aí sim, eu vou atrás de saber músculo a músculo. Mas, no geral, era muito mais observar e tentar fazer o desenho dar certo. Olha só, deixa eu parar as perguntas aqui um instantinho para eu fazer, um pensamento aqui. Vocês viram que a gente... Um comentário. Tu pode escurecer um pouquinho o fundo do teu desenho? Posso. Obrigada. Tá difícil de enxergar. Posso sim. Deixa eu duplicar ele também, que ele deve estar super claro. Pronto. Obrigada. De nada. Obrigado pelo sub, gente. Eu estou agradecendo, mesmo não estando na câmera. Então, olha só. Pensamento aqui pra gente. A gente passou pra primeira pose de 5 minutos. Vocês estão vendo como é que eu continuei desenhando do mesmo jeito? Não é porque me deram mais tempo que eu mudei o jeito de desenhar. Eu ainda tenho como a minha primeira missão ainda é colocar a pose inteira no papel. Só que agora eu tenho um pouquinho mais de tempo para isso. Agora que eu fiz a pose inicial,
Agora que as coisas estão no lugar, pelo menos mais ou menos, eu posso voltar e começar a corrigir o que não está adequado. A gente pode voltar aqui e começar a colocar detalhes. Ó. E quanto mais tempo a gente tiver, mais a gente pode colocar detalhe e informação nesse desenho. Então vamos lá, vamos começar. Isso aqui com o tempo, gente, a gente começa a ficar tão eficiente nessa parte que a gente pode começar a colocar, inclusive, sombra e luz, dependendo de quão bem a gente for no desenho. Mas olha que massa, dá pra ir colocando os detalhes todos. Posso passar mais uma pergunta? Manda. Tá, tem mais alguma. Sula, boa noite. Tem alguma dica para aprender a estilizar o traço? Estou com muita dificuldade com isso, pois fiquei estudando anatomia no estilo realista e tô sofrendo para sair disso. Ah, eu tô fazendo curso nesse momento pra conseguir te dar essa resposta. Porque eu também não consigo. Eu também não sou a pessoa ideal pra te responder isso. Existe um livro chamado Force Dynamic Drawing que ele me ajuda um pouco. Ele ajudou bastante, na verdade, a soltar o traço. Eu vou pedir. Você tem como linkar o livro, Zi, pra gente, por favor? Uhum. Ele foi um grande começo pra mim. Mas me faz essa pergunta de novo daqui a alguns meses, que eu já vou ter terminado meus cursos e eu vou ter uma resposta um pouquinho melhor, um pouquinho mais formulada pra te passar. Que eu tô fazendo exatamente os cursos de estilização e de character design pra isso. Eu quero achar uma fórmula que funcione pra isso também. Mandei o link do Amazon, pessoal. Obrigado. Nós. Ah, Ahn, Sula. manda. Para alguém que tem interesse em criar ilustrações com foco em cenário, além da observação, recomenda algum outro exercício? É composição, estudo de filme, uso de cor. Os exercícios são os mesmos, o que vai mudar são as referências. Em vez de você focar em fazer retrato, em vez de focar em fazer personagem, vai focar em fazer cenário. Eu recomendo dar uma olhada em mais algumas coisas, tipo história da arte, arquitetura, sabe? Que vai te ajudar bastante com essa parte de cenário. Do mesmo Hum, jeito que o pessoal que vai fazer character, né, tem que estudar um pouco de história da moda. Sula, geralmente eu faço estudo direcionado para uma peça que quero fazer, daí o estudo que eu vou usar ali na hora. Acha que é bobeira ou funciona? Não, funciona. Funciona total. Eu tenho essa filosofia que eu nunca quero pintar alguma coisa para um cliente que seja a primeira vez que eu estou pintando. Vamos supor que eu vou pintar uma asa de um anjo, né? E eu vou tentar fazer estudos de asa para não ser a primeira vez que eu estou pintando asa, seja já direto na peça do cliente. Então eu sempre faço esses estudos antes. Eles sempre contam como experiência mesmo, sabe? Como fiz o estudo, fiz a pintura e não é mais a primeira vez que eu tô pintando aquilo. Já vai ficar melhor do que a primeira vez. Se a gente tiver tempo de pintar com mais antecedência, vamos nós. Hum. Mas a gente nem sempre tá pronto para as coisas que mandam a gente pintar de vez em quando, né? Ah, chora em armadura de Final Fantasy. É. Mecha também, né? Uhum. Sula, eu costumo levar um sketchbook comigo para todo lugar e rabiscar sempre que posso. Mas sempre fico travado e não sei o que desenhar ou praticar. Alguma sugestão de como lidar com isso? Devo só praticar o técnico acadêmico ou também estudar a partir de artistas que gosta? Funciona também? Funciona. Pode estudar os seus artistas também, mas se você estiver levando o seu sketchbook ao redor de você, desenhe o que você tá vendo, sem medo. Não precisa se. De novo, tenta tirar um pouco da preocupação do desenho ficar bom e vamos começar a focar só na observação. A prática que a gente está fazendo é a prática da observação. O desenho é meio consequência. O desenho ficar bom vai ser consequência da boa observação, saca? Então, quando você estiver levando o sketchbook em volta, não precisa se preocupar tanto
em o que você vai desenhar. Desenha o que você tá vendo. Agora, quando você estiver estudando em casa, que não for mais desenho de observação, pode fazer estudo dos artistas que você curte. Tenta entender por que você curte eles. Por que esses artistas te chamaram a atenção? O que você gosta neles? É sempre uma pergunta que vale a pena fazer. Aqui assim. Aham. E aí tem a dobra da roupa aqui. Tem essa aqui também. Tula, é saudável estudar enquanto faz alguma encomenda ou é melhor fazer a commission e depois estudar o que sentiu falta na hora? Olha, se você não tiver pressa para entregar a commission, se a commission não tiver que ser entregue em 2 dias, eu prefiro estudar as coisas da commission e aí entregar a commission bem do que deixar para estudar no final. Eu sei que tem muita gente que fica muito ansioso quando pega a commission e quer entregar o mais rápido possível. Mas não é. Se a gente tem que começar a praticar, que quando a gente pegar desenho de cliente, a gente vai precisar parar e praticar as coisas que a gente vai precisar para o desenho do cliente também. A gente não vai correr para a linha de chegada, a gente está preocupado em entregar uma imagem boa acima de tudo. E isso vai precisar que você faça estudos, que você faça esse planejamento, né? Então, não precisa correr com isso não. Se você tiver prazo, pare e faz o estudo. Existe inclusive alguns artistas que falam que a boa filosofia mesmo é você sempre entregar no dia do prazo, porque significa que deu para você fazer tudo que tinha que fazer. Você fez os estudos, você fez os testes, você ajeitou a imagem, você descansou e olhou para ela no dia seguinte. Não precisa correr com ela, sabe? De verdade. Essa calça é um pouquinho mais baixa, né? Aqui assim. Eu encostei a perna porque a perna tava chegando no final da imagem, ó. Erro comum também. Muito bom. Ah, chegamos na nossa imagem de 10 minutos. Deixa eu voltar com a minha câmera aqui, rapidinho. Vamos lá. Aê, olá! Olá de novo, eu ainda estou aqui. Vamos nós. A gente ainda quer manter a mesma disciplina. Vamos primeiro pegar a pose inteira, pegar a proporção, pegar o gesto, depois a gente vem fazendo o detalhe. Lá, o que você estuda quando não sabe o que estudar? Eu faço estudo de filme. Estudo de filme, ele é meu estudo padrão. E eu vou inclusive dizer por quê. Quem me mandou fazer estudo de filme foi a Carla Ortiz. Quando eu fiz portfólio review com ela, foi a Carla Ortiz que falou faz mais estudo de filme. Então, sempre que eu não tenho ideia do que eu vou estudar, eu faço estudo de filme porque a senhora Ortiz mandou. Então, tá aí a resposta mais honesta que eu podia te dar. Ela É... tá mandando, né? Aham. Então, ela mandou, a gente não discute, né? Tem ajudado bastante. Obrigado pelo sub, gente. Tem ajudado bastante os estudos de filme. Eles são estudos muito bons pra gente pegar cor, composição. Estudo de filme tem um bocado de tudo, sabe? Ele vai ter cenário, ele vai ter cor, vai ter composição, vai ter anatomia, vai ter textura, vai ter material. Depende da referência que você pegar. Então ele é um estudo bem diversificado. Quando eu tô nessa pegada de fazer o estudo porque eu não sei muito o que estudar, eu normalmente vou fazer ele baseado em estudo de cor mesmo. Fazer estudo de 1h30 para ver se eu consigo pegar a paleta do negócio, né? A cabeça tá pequena, né? Vamos resolver isso, peraí. Mas os outros estudos que eu gosto de fazer também. Eu gosto de fazer pintura de observação, botar os objetos do meu lado e tentar pintar. Gosto de fazer. Eu tenho feito muito estudo de retrato para mídia tradicional, para óleo e guache, que é uma das coisas que eu mais tenho feito porque eu tô estudando óleo e guache, né? Faz tempo, inclusive, que eu não paro para fazer estudo de anatomia corpo inteiro. Eu devia mexer com isso. Tá quase na hora, o cooldown dos 3 anos tá quase passando, tá quase na hora de eu fazer mais o curso de anatomia. Eita, caceta, vocês mandaram várias perguntas juntos, pessoal. Ai, 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 a mod quebrando ao vivo. Calma, assim, você consegue.
Tá tudo bem, tá tudo bem. A fila tá só aumentando. O desespero. Bora. Sula, quais exercícios ajudam a evitar linha peluda? Eu sinto que isso vem da minha insegurança, ou pode ser outra coisa. É insegurança, sim. Não é muito exercício, é disciplina. O que eu gosto de falar pra linha peluda é o seguinte: a linha só pode ir, ela não pode voltar. Se você quiser voltar, faz ela inteira no outro sentido. Tipo, faz a linha, levanta, faz ela no outro sentido. O que a gente não pode fazer é ir, voltar, ir, voltar. Isso aqui é proibido. Então, você pode só ir. Então, ela fica mais achurada, ela fica bem menos agressiva do que a linha peluda. Tenta praticar essa coisa de só ir. Vê se funciona. Ah, tem uma dobrinha, tem uma costura da camisa dela que tá bem interessante. Fazer bem de leve as dobrinhas aqui. O que mais? Hum, deixa eu ver aqui. Como ir além nos estudos como artista intermediário? Estou no limbo desde que sei mais ou menos o basicão de várias coisas, mas não tenho habilidade suficiente para fazer algo super avançado. Olha, eu vou Às te. vezes acho que fico muito na zona de conforto e não consigo avançar e aplicar os Isso. desenhos mais complexos. Nesse momento, o seu maior inimigo é a zona de conforto. Seja ambicioso, faz os estudos grandes, faz a peça complicada. Não tenha medo de testar, fazer a ilustração inteira com vários personagens e vai dar errado, tá tudo bem, só você tentar de novo. Lembra, nesse momento é importante a gente lembrar que se a gente errar um negócio, tudo que a gente tem é um desenho ruim. Então, seja ambicioso, saia da zona de conforto, vai fazer as coisas que você não está acostumado, vai fazer as peças que você sempre quis fazer. Ela vai te guiar os estudos que você precisa fazer, as outras coisas que você precisa aplicar e elas vão te dar experiência. Então pode fazer, seja ambicioso, sabe? Só vai. Testa os trem, desenha tudo. Tenha medo não. Sair da zona de Mas, conforto precisa do empurrãozinho, sim. mas pra acontecer, tem que desenhar de novo, né? É, exatamente. O máximo que a Ah, gente vai ter é um desenho ruim. Só isso. Sula, você recomenda estudo de gesture para pessoas vestidas, opa, com pessoas vestidas ou peladas? Ou Eu fica prefiro. intercalando? Eu prefiro pelada, mas eu tô na Twitch. O que significa que a gente só pode ter pessoas com roupa nesse momento. No entanto, tá? Fazer os estudos com roupa também é importante, porque a gente também tem que aprender a desenhar roupa. Na verdade. Mas eu prefiro fazer o gesto com pessoa peladona. Sula, me frustrei bastante nos últimos tempos com arte e estou completamente sem saco para desenhar. Você costuma dar um tempo em momentos como esse ou tem alguma dica melhor? Não, dá um tempo. Às vezes, dar um tempo é o melhor que a gente pode fazer. O que eu recomendo é só, tipo, tenta fazer esse tempo não virar um ano, sabe? Se dá uma semana de folga. É, quando eu vejo que às vezes é frescura minha, é que eu gosto muito de desenhar. Eu gosto da sensação de desenhar. Eu gosto da sensação do lápis no papel. Então, pra mim, mesmo quando eu me dou a folga, mesmo quando eu vou vir e falo, tá, vou passar uma semana sem fazer nada, eu sinto falta da sensação do lápis no papel e acabo voltando por causa disso. Então, tenta voltar pelas coisas que você gosta depois, mas não tenha medo de tirar umas pausas também não. Às vezes eu tenho a sensação que o pessoal acha que pausa é uma coisa que, meu Deus, se eu tirar uma pausa, vai ser o motivo pelo qual eu perdi a corrida, entendeu? Vai todo mundo ficar muito melhor do que eu e aí eu vou morrer, entendeu? E não é assim que funciona. Fiquem de boa, pode tirar as pausas, que às vezes nessas pausas é onde muito do conhecimento que a gente está estudando vai começar a fazer mais sentido. Muita coisa vai clicar. Então não tenham medo de tirar um tempinho de descanso, não. Só cuidado para não virar, sabe, 2 meses, 3 meses. Porque aí a gente tá não desenhando de verdade, sabe? Tira uma semaninha, tira 3 dias, uma semana de folga, que eu acho que a gente tá de bom tamanho. Sula, dobras de roupa. Como desenhar isso? É intuição ou existe alguma lógica por trás? Existe lógica, tem um livro sobre isso, do Bernie Hogarth. Acho que se escreve assim, ó. Bernie Hogarth. Ah, Esse cara aqui, ó. Ele tem um livro sobre isso. Mas vai estudar Leyendecker,
Vamos estudar de referência. Bora desenhar roupa. Dynamic, Wrinkles and Drapery, é esse, né? Esse aí mesmo. Esse cara fazia uns dedinhos bem engraçados nos livros de anatomia dele. Ele Dedinho fazia forte. anatomia bem exagerada pra gente ver os volumes, então os desenhos de anatomia eles são muito alienígenas. Mas eles funcionam bem, sabe? Era boa referência. Verdade. Eu acho que, sendo bem sincera, traçar umas roupinhas pra pegar Ajuda, né? os padrões de dobra ajuda também. Ajuda bastante. Depois acaba ficando natural, assim. Começa a fazer bem mais sentido. Uhum. Tula, aquelas técnicas de gesture, linha de ação, curva versus retas, estruturas em caixas, etc. Acontecem tudo ao mesmo tempo ou um por vez nas sessões? É um meio que tudo ao mesmo tempo. Olha só, a minha experiência, tá? É que depois de um tempo, o que aconteceu? Muitas dessas ferramentas acabam virando ferramentas de por que não tá dando certo. Eu tentei fazer um desenho e ele não tá funcionando como eu queria. Por que não tá funcionando? O que não tá aparecendo? Agora eu posso usar essas técnicas para eu tentar descobrir, tentar investigar por que não tá dando certo. Vira uma ferramenta de correção. Então, lembra aquele papo que a gente estava falando no início da sessão da intuição? A gente faz muita coisa intuitiva, quando a intuição falha, a gente usa as ferramentas pra gente tentar descobrir onde é que tá o erro, onde é que a intuição falhou. Então, sim, elas acontecem todas ao mesmo tempo de uma forma meio inconsciente. É isso que é o nosso desafio. É a gente conseguir produzir tudo isso de forma mais inconsciente, né? De forma mais intuitiva. Pronto! Esse aqui, gente, tá recomendado. Uma sessãozinha dessa por dia. Deixa eu voltar aqui, peraí. Ainda tem pergunta sua? Tem pergunta, calma. Ainda tem meia hora ainda. Calma, que não... O que eu quero encerrar o pensamento aqui é o seguinte, ó. Galera, viu como é que a gente faz o exercício de gesto? Esse é um dos jeitos de fazer o exercício de gesto. Quando vocês tiverem mais tempo, vai colocando mais informação na pintura. Vai colocando mais informação no desenho. Dá tempo de desenhar uma mão, dá tempo de desenhar um rosto, dá tempo da gente fazer sombra e luz, dá tempo da gente fazer dobrinha. Vai sobrando tempo, vai colocando mais informação. Ai, Xanda, obrigado pelo sub. Obrigado pelo sub, gente. Ai, meu Deus do céu. Hoje foi muito intenso. Então, fazer um exercíciozinho desse aqui, meia hora por dia, começar com as posezinhas de 30 segundos e ir subindo até a gente fazer uma de 10, é um exercício super balanceado que vai ensinar a gente um monte. E não se esqueçam que quando a gente for desenhar, a gente tem que desenhar do mesmo jeito. Lembra que a gente tava fazendo esse desenhão soltão para pegar a pose inteira? Experimenta desenhar desse jeito quando vocês forem de imaginação. Faz o desenho soltão antes de colocar qualquer detalhe para a gente acertar a pose e proporção. Vê se tá tudo no lugar. Tá tudo no lugar? Agora passa para a próxima etapa que a gente começa a colocar mais detalhe. Tá tudo no lugar? Agora começa a fazer detalhe de rosto, de nariz, boca, olho, mão. Vê se a qualidade do desenho melhora. Vê se isso funciona. Certo? Ai, gente, que bom que vocês curtem. Bora mais pergunta. Tula, tem alguma dica para não deixar o desenho torto sem usar ferramenta do software? Pô, a ferramenta tá lá para usar. A ferramenta tá lá pra usar. Você vai fazer linha reta, não precisa fazer linha reta à mão. A gente já inventou régua tem muitos anos e pode usar régua, tá liberado usar régua. Agora, deixa eu ensinar pra vocês um macete. Quando vocês estão fazendo o desenho e ele tá torto, precisa do Liquify, precisa do Ctrl T, a única coisa que mudou é que a forma de resolver o erro do desenho agora ele é mais digital, certo? Significa que você tem uma ferramenta digital que você vai lá e ela desentorta o desenho. Mas quem está desentortando o desenho é você que está usando essa ferramenta. Se você tivesse desenhando à mão, o que você teria que fazer? Você teria que apagar e desenhar de novo. Corrigir é parte do processo. Corrigir não é uma coisa ruim.
O ruim é você deixar o erro no desenho. Então para e corrige. Corrige quantas vezes for necessário. Não tem problema em corrigir. Esse processo da gente parar e limpar o desenho várias vezes, ele faz parte do processo de produção de uma imagem boa. Então não tenham medo de corrigir o desenho de vocês. Certo? Bora! Tula, só aproveitando, uma pessoa perguntou se tu tinha dica pra tendinite, daí pra tu mostrar o sapinho aquele. Ah, sim, bora! Mickey, obrigada pelo raid! Bora! Então, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho duas coisas aqui, porque eu tive princípiozinho de tendinite no início desse ano e tomei um mega susto. Bem-vinda, gente! Ó, primeiro é a nossa mãozinha de sapo. Isso aqui tá disponível no Mercado Livre. Como é que ele funciona? A gente pega, a gente prende os dedinhos assim, ó. Ó que massa. Ele serve pra gente fortalecer a mão nesse sentido aqui, ó. Vai, foco, vai. Aí você estica. Ó a mão tremendo, ó. E aí você faz repetições de 10 desse negócio aqui. Faz com as duas mãos. E... Já tem doído bem menos, Neita. Normalmente, na primeira vez, me doeu o braço inteiro. Hoje em dia eu consigo fazer bem mais de boa. Então, pega, abre, segura 5 segundos, faz 10 vezes, né? Faz com as duas mãos, não faz com uma mão só, tá? Não seja assimétrico. Ó, esse aqui. Isso. E o outro exercício que a gente faz é com esse aqui, ó. Esse aqui, se esse exercício é pra abrir a mão, né? Esse aqui é o de fechar, ó. Isso aqui, ó. Aí você vai pegar e você vai apertar esse trem, mesma coisa. Segura. Ó, a mão dando a tremidinha de sempre. Esse aqui eu tô ficando melhor nele. E aí, mesma coisa. Pega, segura 5 segundos, faz repetições de 10. Esses aqui têm me ajudado demais. Depois que eu comecei a fazer isso aqui, eu nunca mais tive nada. Então super recomendo os dois, tá? Fortalecimento de mão no Mercado Livre, tá? Bora! Os dois são de fortalecimento de mão. Você acha os dois? Eu só acho que ele é muito parecido com o pezinho de sapo. Eu acho ele muito bonitinho. Muito fofinho, cara. Ele é Ainda mais bonitinho, né? verdinho. Demais. Ai, ai, Sula. Muito bom. Eu Quando não passo o link consigo pra ver. Opa, vocês. perdão, te Só um instantinho, atropelei. Zi. Eu passo o link dos dois pra vocês lá no Discord depois da sessão. Pode deixar. Eu passo o link dos que eu comprei direitinho. Bora, Zi. Eu acho que tu já tinha passado o link. A gente passa de novo. Uhum. Sula, quando não consigo ver minha própria evolução, compensa mandar os estudos para os amigos e pedir opinião sincera? Compensa. Gente, feedback nunca é ruim. Feedback só dói. Você olha o negócio e tipo, putz, eu achei que tinha ficado bom, ainda não tá bom, tem que fazer mais. Feedback sempre compensa. Não é todo feedback que você vai ter que ouvir, mas pedir feedback nunca é uma coisa demais. E principalmente porque às vezes as pessoas vão te dar umas dicas, a galera que tá de fora consegue ver um probleminha que você tá 100% cego pra isso. Quando eu comecei a fazer gesto, eu tinha o hábito de desenhar meus personagens sempre com os ombros pra trás. Eu fazia todo mundo assim. E isso endurecia minhas poses. E eu nunca tinha percebido que eu só desenhava o pessoal, saca? E tipo, pô, o pessoal tá durão, Sula. Como é que você espera que o pessoal não fique duro se você tá deixando todo mundo com o ombro pra trás? E foi uma pergunta de um amigo que falou, Sula, por que você sempre desenha o pessoal desse jeito, sabe? Relaxa esse pessoal, relaxa esse ombro. E tipo, nossa, né, que diferença absurda que fez. Então, esse tipo de coisa, essas perguntas, esses feedbacks, eles só vêm de quem tá de fora. E às vezes vai te resolver uns problemas que você nem imaginava que você tava tendo. Então, pra mim, sempre... O Mac comentando que eu sempre desenho todo mundo com ansiedade. 100%, é a experiência, né? A gente sempre se desenha quando a gente tá desenhando. Mas, esse tipo de sacada normalmente vem de fora. É difícil você ter isso internamente. Então, pra mim, sempre vale a pena pedir feedback. Principalmente se for da galera que você confia. Né? Bora! Sula, tem alguma dica para melhorar proporção, tanto em anatomia quanto em cenários? Proporção é gesto. Ah, deixa eu falar um segredo pra vocês. Isso que a gente tava fazendo que chama de gesto, que é esse desenho rapidinho que você tenta pegar a cena inteira, tenta pegar a pose inteira o mais rápido possível, a gente chama esse ato desse estudo de gesto. Dá pra fazer gesto de cenário também, tá?
Porque você vai fazer a mesma coisa. Vai colocar a foto do cenário ou a coisa que você quer desenhar e você vai estabelecer os grandes volumes primeiro bem rápido. Você vai colocar esses... Vai tentar blocar a cena o mais rápido possível. Então, o jeito de estudar a proporção é fazendo gesto. Tanto gesto para pessoa quanto gesto para cenário. Gesto de cenário, sim. Faz sentido isso? É blocar a cena rapidão. Pega, desenha o seu limite e vai blocando a cena o mais rápido e o mais direto possível. Vê se a proporção funciona. Antes de você fazer qualquer coisa, veja se a proporção funciona. E aí pronto. Aí a coisa vai funcionar. Sula, vi algumas pessoas dizendo que pra quem tá começando, quem tá começando, treinar gesture, começar com linha de ação. Isso procede? Pode ser. Linha de ação é uma boa. Linha de ação, ele é a simplificação mais clara que a gente tem da pose. Você vai começar na cabeça e vai até o pé. E aí você faz, você já se limita onde você vai fazer o resto da pose. Fazer com linha de ação é uma boa, sim. Eu usei muito essa técnica. Aliás, eu uso quando eu preciso. Uhum. O pé que tá apoiado, né, normalmente é direto nele. Aquele exercício que tu passa também pra gente de gesto de esporte, Gesto de a linha de esporte. ação ajuda bastante a entender o Aham. que tá acontecendo. Sula, nesses estudos de gesture eu começo esboçando com o tempo curto, tentando pegar o gesture acima de tudo, mas avançando para tempos maiores. Eu vejo que está muito desproporcional e acabo tendo que consertar muita coisa e perdendo o tempo necessário. Alguma dica? Não conserta. Não conserta. Ou você faz por cima de novo sem apagar, ou você tenta consertar no próximo. E tem um motivo pelo qual a gente tá fazendo isso aqui em quantidade. Presta atenção nas coisas que a gente tá errando, sabe? E uma das coisas, você viu como é que eu tava desenhando levinho no início? Eu tava tentando pesar um pouco mais a mão para ficar mais fácil de vocês verem no stream. Mas o que eu faço é que quando eu tô fazendo isso no papel, principalmente, eu faço bem leve. Que se eu precisar vir, tipo, ó, a cabeça tá pequena, eu só desenho uma cabeça nova por cima sem precisar apagar. Então não precisa consertar, só faz por cima e faz a versão nova. Se der errado, tá tudo bem. No próximo você tenta acertar. Lembra, desenho de gesto, o desenho em si não é o objetivo. O desenho não tem que ficar bonito. O desenho ele é para mostrar para você quais são os seus erros, o que você não tá conseguindo observar direitinho. Então você vai fazer isso. Se não deu certo nesse, pronto, vamos tentar fazer certo no próximo e repete. Sula, você gosta de usar aquelas linhas curvas para direcionar o movimento aos desenhos? Acho que ele tá falando da linha de ação também. Sim, gosto. É a linha de ação. Aquelas linhas curvas são massa. É... Deixa eu pegar. Eu quero uma foto de. Deixa eu ver aqui. Pode mandar. Pode mandar mais perguntas. Uhum. Sula. Fizeram uma pergunta aí que eu fiquei intrigada. A Sula queria renderizar mais meus desenhos. Naquela estética de Splash the Riot, Uhum. antes de Valorant. Artes de Valorant. Não exatamente realistas, mas ainda fico com muito presa nas linhas e não sei como ignorar isso e produzir o que quero, o que devo estudar. Você deve ver a live que a Sula tirou a linha. Tem uma live sobre tirar linha. Dá uma olhada nela e basicamente vai começar a desenhar sem linha. Faz o sketch, começa a pintar por cima da linha, não por baixo. Deixa a sua linha ir sumindo naturalmente. Vai fazer os estudos, vai fazer cópia dos renders da galera. Que vai ajudar bastante. Certo? Deixa eu. Eu Essa quero. foi a última que eu tinha salva. Aham, pera aí que eu tenho. Fizeram uma pergunta aí, perguntaram se prédio tem gesto também. E eu quero mostrar algumas referências aqui rapidão. Isso, pera aí. Pera aí. Deixa eu passar aqui pro Photoshop de novo pra nós, pera aí. Tem duas fotos bonitinhas aqui, ó. A primeira é essa aqui. A segunda, ela tá bem menorzinha, deixa eu aumentar ela aqui. Pera aí. Olha só. Se a gente fosse fazer. Peraí, o seu microfone. Se a gente fosse fazer um estudo de gesto desse cenário aqui, esse cenário, o gesto dele tá mais ou menos aqui, ó. Ele tá aqui, né? Ó. Né? E aqui.
Repara que à medida que as linhas vão aumentando a distância, cria um ritmo específico. Então a gente vai fazer as linhazinhas bem juntinhas aqui no final, e aí elas vão começar a separar. Ó. E aí tem aqui, né? Quando a gente passa para essa outra foto aqui, olha como é que o gesto dessa foto é completamente diferente. Olha isso aqui, ó. Opa, em cima da foto aqui, ó. Olha isso aqui. Consegue ver? Então, se você fosse blocar essa cena, as linhas que você faria, a blocagem que você faria seria bem diferente. Faz sentido? É desse jeito que você vai fazer esse gesto de cenário. É grandes formas primeiro. A gente vai sempre blocar as coisas grandes primeiro. Certo? Bora. Mas eu fiz a live inteira só da gente como que a gente tira a linha dos trem. A live de pintar em cima da linha. Isso não é perspectiva mais proporção? Sim. Perspectiva mais proporção também é parte do que você está pegando no gesto em anatomia. A diferença é que em anatomia, se eu chamar isso de gesto, que você está pegando a pose, ninguém vai perguntar se isso é perspectiva. Mas é a perspectiva da figura. Saca? Desculpa. Faz sentido? A gente separou as duas coisas como se fossem coisas diferentes. Mas, na verdade, a técnica de desenho gestual também é chamado de anotação visual. Você está pegando e fazendo uma anotação. É quase como uma abreviação. Sabe quando você fazia... quando você estava anotando as aulas na faculdade, que você pegava e anotava um monte de coisa com um monte de abreviação e no final ficava uma página em código que só você conseguia ler? Gesto é mais ou menos isso. Você olhou uma cena e as coisas que te chamaram a atenção, as grandes massas daquele negócio que te chamaram a atenção, você colocou no desenho. É uma técnica que serve pra gente fazer thumbnail, porque você, eu quero essas grandes massas aqui, e às vezes só você entende aquilo, porque ele é essa abreviação visual, saca? Thumbnail, é nóis. Que mais? Não consigo mais ouvir a palavra. Thumbnail Legenda. ficou muito bom. Galera da antiga sabe a legenda do thumbnail. Que sofreu pra achar uma palavra para thumbnail. A legenda se esforçava, cara. Sula, o que fazer quando você não tem um objetivo para a sua arte? Eu estudo muito mais do que faço projetos pessoais. Mas já que não tenho um objetivo tipo concept, animação ou algum estilo específico, fico jogado e me forço a desenhar coisas pessoais porque sei da importância de não ficar só na prática. Não pensar a longo prazo é um problema muito grande que eu tenho. Pois é, né? Me dá a sensação que você tá tentando só ficar bom. Ficar bom não é um objetivo ruim. O problema é que talvez comercializar essa arte não seja exatamente a coisa que te chama atenção. Se você gosta de desenhar, se você gosta de pintar, você pode fazer isso porque você gosta. Não necessariamente você precisa monetizar isso, você não precisa necessariamente trabalhar com isso. A parte da gente fazer os projetos pessoais é pra gente conseguir monetizar isso, né? Pra gente conseguir mostrar pro diretor de arte que, olha, sou um artista que você consegue empregar. No entanto, se você quiser ir para a parte de galeria, de fine art, né? Você pode pegar, por exemplo, ficar muito bom em pintar retrato e vender retrato. E o povo compra retrato do mesmo jeito. Então, nem tudo é sobre projeto pessoal. Dá pra gente... Existem algumas outras especializações que não necessariamente você vai ter que lidar com projeto pessoal, né? Que mais? Sula, odeio desenhar e amo colorir. Sinto que isso me bloqueia para estudar. O que posso fazer? É... Eu vi que responderam isso no chat, mas é uma resposta legítima. Existe a posição de colorista, normalmente colorista de quadrinhos, que é o pessoal que lida só com cor. Você pode procurar para ver se existe, se essa posição encaixa bem com você. Tem muito colorista que adora mexer só com essa parte. Então, talvez seja uma possibilidade trabalhar com a linha dos outros, saca? Assim como tem gente que também odeia cor. Então, não acho que seja incomum a gente ter uma parte favorita do processo. E isso vai, inclusive, influenciar no que a gente vai produzir como projeto pessoal.
Mas existem posições só pra quem mexe com cor, existem posições só pra quem mexe com linha, principalmente em quadrinho americano, certo? Pois é, vaga pra colorista é Tem, real. tem Ah, jogos também que estão contratando coloristas. Eu vi algumas 2 vagas, 2 ou 3 vagas no ArtStation haha, de nice, colorista para jogos. nice. Sula, você tem alguma indicação de cursos estilo mangá? Putz, e tem algumas lives aqui no Twitch muito boas sobre isso. A Eu de Tênis tem uma live fantástica em que ela mostra muito do processo dela, que ela trabalha com mangá, né? Mas curso, faz muito tempo que eu não vejo curso nesse estilo específico. Eu tenho coisas compradas em coisa tipo Gumroad, saca? Mas curso mesmo eu vou ficar te devendo. Pois é. Talvez alguma coisa da Araceli, mais ou Mas menos, da tudo em inglês. Miuli. É, Araceli tem umas coisas muito boas, TB Choi tem umas coisas muito boas. A de Bitcoin ainda é só em coreano ainda. Não sei Pois se ela é, tá com mas é conteúdo. nada em português. Deve ter bastante conteúdo em japonês. Sim, eu pretendo ter acesso a eles em breve. Bora. É, tem o Manga Materials, é O verdade. Manga Materials é uma conta de mídia social que tem uns tutoriais fantásticos. Super recomendo. Ah, o de tênis tem um curso doméstica, perfeito. Então pronto, fica a recomendação aí, porque as lives dela são fantásticas. Ah, Mac perdida. Lula, essa pode ser meio pessoal, mas minha cabeça tem muitas ideias e nenhuma parece ser a que quero mesmo e acabo não fazendo algo. Queria saber como focar melhor. Alguma dica? Então, a gente precisa começar a entender que nunca vai ficar 100% do jeito que a gente quer. A gente tentar fazer 100% do jeito que está na nossa cabeça é parte da busca que a gente está há muito tempo. É parte da busca que a gente está, que a gente vai ficar nela há muito tempo. Vai ficar nela por muito tempo. Pronto, com português completo ainda agora. É, essa busca da gente colocar no papel exatamente o que a gente quer é nossa missão como artista. Isso é uma coisa que a gente vai fazer para a vida toda. Então, não tenha medo de começar com um negócio que não é 100%, porque o 100% ele é hipotético, ele é só coloca as coisas no papel e vai terminando as coisas que ficarem mais interessantes. Deixa o processo informar também as coisas que você vai escolher para terminar, sabe? É importante colocar no papel, é importante a gente testar as coisas e a partir do momento que a gente perde o medo de colocar as coisas no papel, a gente para de filtrar as ideias antes delas estarem desenhadas. Desenha antes, decide se é bom ou ruim depois. Tenta fazer essa inversão. Se você conseguir, você vai ver que vai ter muita mais coisa que vai ficar interessante do que você achava inicialmente. Dá a oportunidade dessas ideias acontecerem. Você vai ver que vai dar um resultado legal. Né? Certo? Tem mais pergunta aí? Eu acho que tem sem a tag. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu não salvo. Lula, teria alguma dica para o traço foreshortening? Focar em anatomia, perspectiva? Tenta fazer o gesto de esporte. Foreshortening não vai ter tanto, mas você ainda vai começar a pegar bem mais corpo em movimento. O foreshortening, ele é muito mais composição. Você vai pegar as imagens que tem foreshortening que você curte e estudar elas depois de fazer o gesto de esporte. E aí você vai começar a tentar fazer os seus. Quadrinho americano faz foreshortening muito bem. Então, se precisar de referência, pode ir lá, sabe? Então é uma questão de entender o efeito. Tem os mangá shonen que também fazem foreshortening muito bem. Boku no Hero tem umas páginas de mangá fantásticas de ação. Então, é por aí, sabe? Pega as coisas de ação, depois que você fizer os gestos de esporte, e tenta entender o que dá esse efeito. E aí tenta replicar. Jujutsu também tem muita coisa. Jujutsu, né? Uhum. Sula, quais os fatores avaliados em um portfólio para card games? Cara, fundamentos, todos. Precisa de composição, precisa de sombra e luz, precisa de leitura tonal, precisa de controle de cor, precisa de anatomia. No geral, tá? Você vai pegar uma quantidade de cartas do jogo que você está tentando trabalhar com, vai colocar em volta do seu trabalho e ver o que seu trabalho está faltando. Sua peça, no geral, ela parece mais cinza.
Sua peça, ela tá parecendo menos dinâmica? Sua peça tá com um esquema de cor diferente? Vai tentando acertar. Quanto melhor a sua peça encaixar lá no meio, melhores as chances de você ser contratado. Então, não tem muito como eslacar, não. São todos os fundamentos. Se você entender da direção de arte, é ainda melhor. Ah, o Foreshortening de Haikyuu é muito bom também, né? Gente, mangá shonen. Quadrinho americano também. Tem uns quadrinhos do Super-Homem voando com os Foreshortening fantásticos, as cenas de ação do Batman também que são... Então sabe? Quadrinho de ação, basicamente. Oi, Sula, sou grande fã. Ainda tenho muitas dúvidas do meu estilo e não sei no que focar. Estudo sempre de tudo, mas quero focar em algo, deve ser. Alguma dica? Segue seus interesses. A minha recomendação é a seguinte: tenta fazer de tudo um pouco. Veja o que sai mais fácil. Veja o que faz mais sentido para você. E aí você vai focar mais nessa parte que te chamou mais atenção. Tipo, faz splash, faz card art, faz quadrinho, faz... Qual desses fluiu melhor? Qual desses você gostou mais do processo? Foca neles. Mas para isso tem que experimentar as coisas antes. Tem que realmente tentar produzir umas coisas interessantes antes. Certo? Experimenta um pouquinho de tudo, veja qual que parece mais adequado para você. Tem mais? Sula, eu tenho a fantasia. Então, não consigo imaginar algo para desenhar. Sempre busco muita referência na hora de desenhar, mas às vezes me sinto meio mal por sempre usar muita referência. Será que o uso de muita referência pode acabar me prejudicando? Não, pelo contrário. 90% das vezes eu estou falando para as pessoas usarem mais referências e não menos. Na verdade, 90 não, 100%. Eu acho que eu nunca falei para as pessoas usarem menos referência. Usar referência logo de início já é um sinal fortíssimo. Só continua. Só vai. O Proco tem um vídeo sobre a Fantasia muito interessante. Muito disso que a gente está falando aqui agora, de colocar as ideias no papel, de fazer thumbnail, vai ajudar com essa coisa da Fantasia também. Porque é muito mais fácil você começar a trabalhar em cima de uma coisa que já existe do que tentar começar com uma cena pronta na sua cabeça. Mesmo para quem não tem a fantasia, né? Mesmo para quem não tem isso, imaginar a cena pronta na cabeça dá trabalho. Então, todo o processo de produção de thumbnail, de exploração da peça, ajuda a gente a lidar com isso, certo? Não tenha medo de botar as coisas no papel. Bora! E pode usar referência, pelo amor de Deus, use referência. Tá liberadíssimo. 100% sem culpa. A última pergunta que tem ali é se tu quer fazer uma live dedicada sobre render de Splash, mas eu acho que tu já fez algumas lives pintando, né? Não sei. Eu fiz. Vamos fazer. Eu tava vendo como é que a gente vai fazer para as próximas lives. Eu posso fazer mais algumas lives só da gente pintando. Vocês querem que a gente faça um estudo de Splash da Riot juntos aqui? A gente bota um Splash do lado, vamos tentar pintar, vamos ver as coisas, as decisões que a gente precisa tomar e vamos trocar uma ideia. Podemos. Então, bora. Podemos então. O último estudo foi de mestre, né? A última foi de mestre, agora a gente faz uma de Splash. E a gente começa a ver que tipo de coisa que a gente pode fazer. Perfeito. Lula, como burlar o cansaço mental nas horas dos estudos, principalmente para pessoas que trabalham? Ai, meu Deus. Não esqueça de descansar. Não use todo o seu tempo livre só para estudar. Se dá um tempo para descansar também. Eu tenho, como eu estava comentando no início, eu tenho alguns tipos de estudos. E nos dias que eu tô muito cansada, o que eu vou fazer são aqueles estudos que dependem menos eles são menos estudos de sair da zona de conforto e mais só prática mesmo, tá? Então, não tenham medo nesses dias mais baixos fazerem estudos mais simples, fazerem coisas um pouco mais da zona de conforto. O que a gente não pode fazer é ficar só neles. Então, no dia que a gente estiver bem, descasca nos estudos. Certo? Bora. Mas não tenha medo de fazer os estudos simples. Sula, eu sempre fico em dúvida sobre estilo, principalmente mangá. Tipo, o que torna o estilo mangá de verdade? É um jeito de desenhar a anatomia, de finalizar line art, pintura, o que é? Olha só, essa pergunta é uma pergunta de US$ 1 milhão e ela é gigante. O que é mangá
Depende muito, porque eu vou dizer assim, ó, na minha experiência, eu vivia num limbo, que o pessoal que fazia arte americana falava que minha arte era muito mangá. E o pessoal que fazia mangá falava que minha arte era muito arte americana. Então, o que é mangá? A gente só não sabe. É, é muito difícil de dizer exatamente o que é o estilo mangá, principalmente porque existe esse mangá americano. Se a gente pegar aquele desenho do Avatar, por exemplo, aquilo conta como anime, mesmo sendo americano, saca? Aqui Voltron também é mais anime. Então, é muito difícil de você dizer exatamente, separar exatamente o que é um e o que é outro. Principalmente se a gente for usar só aspectos visuais. Então, seguia mais pelo que você acha que é mangá, o que você quer que seja mangá. Tipo, isso aqui parece mangá pra mim. Vai nessa pegada. E aí você vai conseguir estudar esse estilo mais tranquilo. Porque ainda vai ter o manhwa, vai ter o donghua, é... Avatar, não é Avatar, não, Avatar não é Avatar é chinês não, gente. americaníssimo. Avatar é americaníssimo. Ele é todo produzido aqui nos Estados Unidos. Bem, talvez animado na Coreia, porque toda a animação americana tem uma animação na Coreia, né? Mas é Eu isso. acho que naquela época ainda não era. Vagabond é mangá de verdade, Vagabond inclusive. é mangá 100%. Japonês. Ele é 100% mangá. Esse aí não perde nada no mérito. Sim, Fica, mas é que agora foi mais recente, né? Avatar é mais antiguinho. mas pensa nisso mais como direção de arte, sabe? Em vez de pensar como estilo, pensa como direção de arte. Qual é a direção de arte que você quer pro seu projeto? Direção de arte é um pouco menos nebuloso do que estilo, sabe? Então tenta pensar nisso mais como direção de arte. Quais são as coisas que você quer que tenha no seu projeto? Que eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Né? Nós. O que mais? Lula, o que exatamente é um projeto pessoal? Ele é mais voltado para praticar algo que tem interesse ou é voltado para algum outro objetivo? Pode ser os dois, né? Ele pode ser os dois. Você pode ter um grande processo, você pode ter um grande projeto pessoal ambicioso. Vou fazer meu próprio livro, vou fazer meu próprio quadrinho, vou escrever meu próprio romance e trabalhar nisso. E você pode simplesmente estar fazendo portfólio. Tá pegando tudo isso que você estudou e aplicando. Pegando toda essa coisa que você entendeu e aprendeu e aplicando sem ter nada direto segurando a sua mão. Eu coloco o fanart na categoria de projeto pessoal, porque são projetos finalizados, só que é fanart. Então depende muito do que você chama. Projeto pessoal é um jeito muito chique de chamar as coisas que eu pintei porque eu queria ter pintado. Sabe aquela coisa que quando a gente vai fazer currículo, que a gente usa uns termos fantásticos, tipo, ajudou a comunidade, como é que é? Gerenciou a comunidade, né? Passei um tempão no Twitch, saca? Mas você coloca lá no currículo porque você tava ajudando a gerenciar a comunidade. Então eu sinto que projeto pessoal é um pouquinho dessa pegada, saca? É um nome muito bonito da gente justificar que a gente pintou aquilo porque a gente queria. Mas não muda o fato de que a gente pintou aquilo porque a gente queria e também ajudou a estudar, ajudou a aplicar, ajudou a fazer portfólio, né? Bora! Que mais? São 9h26. Eu tenho duas perguntas. Tu quer que eu pegue mais ou fecha agora? Não, acho que pode fechar, né? Tá, então vocês estão Bora. ouvindo, né? Não Uhum. mandem mais perguntas. Muito obrigada. Pra gente poder encerrar a live, gente. Oi, Sula, tudo bem? Meu estilo é muito voltado para uma mistura de cartoon e mangá, e eu sinto que quanto mais eu estudo, mais meu traço tende para algo realista, se afastando do cartoon. Tem alguma dica para estudar e melhorar sem perder o lado estilizado do cartoon? Quando você for estudar, lembra que você não está tentando replicar o realismo. Tenta transformar, tenta transformar esse estudo nas coisas do seu estilo, sabe? Tem um cara chamado Carlos Ruiz. Carlos Ruiz? Deixa eu pegar aqui, ai meu Deus do céu. Como é que é o nome do cara que era concept artist daquele MMO, que eu não vou lembrar o nome de nada. Não é o Carlos Ruiz o nome dele. Ele Ajudou horrores, Sula. ajudei pra caramba, né? Tinha um MMO que ele ficou pouco tempo online.
mas ele tinha arte muito massa, ele era bem cartunzão. Como é que era o nome dele? Meu Deus do céu. Pera aí. O chat sabe? O Wildstar, exatamente. Alguém sabe o concept do... Quem era o concept do Wildstar? Gigantic? Não. Pera aí. Ai, o Janjão gritando no chat. Wildstar! Muito obrigada, muito obrigada. Era ele mesmo. Eu preciso achar, pera aí. É do Cory Lofts, obrigado. Aham. Nossa, tu fala dele o tempo todo. A memória decidiu que não. Quartou, né? Exato. Eu quero mostrar isso aqui pra vocês rapidinho. Deixa eu voltar a câmera aqui rapidinho. Porque é o seguinte, ó. Isso aqui é um excelente exemplo. Deixa eu botar o link. Deixa esse link, dá uma olhada no resto da galeria dele, tá? Isso aqui é um excelente exemplo de como que você pega uma coisa real e estiliza. Olha que fantástico. Olha as árvores estilizadas. Olha o cenário estilizado. O Cory Lofts falava muito a respeito de como fazer props interessantes. Ele falava a respeito de que, tipo, como fazer a extensão de tomada parecer interessante. Então, o que você vai fazer é isso. É muito baseado no que eu estava comentando no início. A gente não tá tentando ser realista. A gente está tentando pegar a realidade e converter ela para essa nossa ilustração. Como que você faz isso ficar interessante? Saca? E esse processo, esse projeto do Wildstar, a direção de arte do Wildstar, olha os props, olha que genial isso aqui. Olha a cadeira, olha quanta personalidade tem nessas poltronas, saca? Então, é isso aqui que você está tentando fazer. Como que você deixa o mundano interessante? Então você não precisa. Você não precisa abrir mão da sua estilização porque você está trabalhando com uma base realista. Você só precisa encontrar onde que a gente encaixa esse estilo. Como que a gente filtra a realidade por esse estilo seu. Certo? Acabou as perguntas, sim. Mas fica gravado no YouTube. Já vou subir já. Sula, você sabe dizer como está o cenário de animação no Brasil atualmente? Olha, o cenário de animação no Brasil estava bem animado até um tempo atrás, mas aí rolou uma sequência de cortes que eu não sei como é que isso afetou o mercado aqui no Brasil. Mas a gente estava com uns estúdios que estão muito bem estabelecidos na área. Até onde eu saiba, a gente está com uma situação bem legal de animação no Brasil. Mas eu só tenho colegas que trabalham lá, eu não estou envolvido diretamente dentro da categoria de animação. Então eu não tenho como te confirmar isso em primeira mão, só em segunda. Mas a gente pode dar uma... Eu posso dar uma pesquisadinha e perguntar como é que o pessoal tá sentindo o mercado de animação, mas aí eu só tenho como te dar essa resposta na próxima live, né? Certinho? Pode falar. Não, nada, acabou já. Foi? Tô Bora! aqui no chat. O nome desse artista é Cory Lofts. Cory Lofts. Deixa eu voltar ali em cima pra vocês verem o nome dele aqui, ó. Não, pera, aqui em cima, isso, ó. Esse aqui é o diretor de arte. O artista é o Cory Lofts, o Matt era o diretor de arte. Isso. Deixa eu passar o link do Cory Lofts também pra vocês. Ó. Bora. Aí ficam os dois links direitinho. Certinho? Gente, então é isso. Eu tenho que ir lá que eu tenho compromisso agora. Espero que tenha sido útil pra vocês. Beijão. E até semana que vem. Abração, gente. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Tchauzinho, Quer fazer boa uma noite. raid sua? Bora fazer raid. Quem que tá online aí? Vamos lá. Nidoriko tá online, pode ser? Pode ser. Bora. Cadê? Passa. Falando nisso, testa. Vê se você consegue fazer. Deixa eu ver. Acho que não. Não aparece pra mim. Boa noite, gente. Tchau, tchau.